O sol de março castigava impiedosamente o estacionamento do estúdio da Rede Globo em São Paulo. Leonardo ajustou o chapéu de couro enquanto caminhava em direção ao prédio, seus passos ecoando no asfalto quente. Aos 60 anos, o cantor ainda mantinha a postura altiva que o consagrou como um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira. Mas algo em seu semblante denunciava uma inquietação que ia além do calor escaldante da tarde paulistana. "Desceu, Leonardo. Por aqui, por favor", disse a produtora, uma jovem de cabelos cacheados e sorriso profissional. "O programa já está no ar há 15 minutos. Você entra no terceiro bloco." Leonardo assentiu, seguindo pelos corredores climatizados do estúdio. As paredes eram decoradas com fotos de grandes sucessos da emissora, e ele não pôde deixar de notar sua própria imagem em algumas delas. Momentos de glória que pareciam pertencer a uma vida distante, embora fossem de apenas alguns anos atrás. No camarim, enquanto a maquiadora aplicava pó compacto em seu rosto bronzeado pelo sol do interior, Leonardo fechou os olhos e deixou sua mente vagar. Nos últimos meses, a imprensa especializada havia se mostrado particularmente interessada na nova geração do sertanejo, especialmente em dois nomes que vinham dominando as paradas de sucesso. Ana Castela, a jovem de 19 anos apelidada de Boiadeira, e Zé Felipe, filho de seu antigo parceiro musical e melhor amigo, Leonardo. A ironia da situação não escapava a Leonardo. Zé Felipe, que cresceu chamando-o de tio, agora era casado com Virgínia Fonseca, uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, e havia construído uma carreira sólida no sertanejo. Ana Castela, por sua vez, representava tudo o que a nova geração tinha de autêntico e revolucionário. Uma menina do interior que conquistou o Brasil inteiro com sua voz potente e personalidade magnética. "Pronto, seu Leonardo", disse a maquiadora, dando os últimos retoques. "Está lindo como sempre." Ele agradeceu com um sorriso que não chegava aos olhos. Sabia que em poucos minutos estaria diante das câmeras respondendo perguntas sobre sua carreira, seus projetos futuros e, inevitavelmente, sobre a nova geração do sertanejo. Era uma entrevista de rotina para promover seu novo álbum, mas algo lhe dizia que desta vez seria diferente. O programa Encontro com Patrícia Poeta estava em seu auge de audiência. Leonardo observou pelos monitores do camarim enquanto Patrícia conversava animadamente com uma atriz sobre sua nova novela. O cenário era moderno e acolhedor, com tons pastéis que contrastavam com a personalidade vibrante da apresentadora. "Seu Leonardo, são seus últimos 5 minutos", avisou a produtora, aparecendo novamente no camarim com seu headset e prancheta cheia de anotações. Leonardo se levantou, ajustou a camisa social azul clara que escolhera para a ocasião e respirou fundo. 35 anos de carreira o haviam preparado para praticamente qualquer situação. Mas ultimamente as entrevistas tinham um sabor diferente. As perguntas não se limitavam mais apenas à sua música. Queriam saber sua opinião sobre tudo e todos no meio sertanejo. Nos corredores que levavam ao estúdio, ele cumprimentou alguns funcionários que o reconheceram. "Leonardo, que honra tê-lo aqui", disse um câmera veterano. "Minha mãe é sua fã número 1. Essas interações sempre o aqueciam. Era a lembrança constante de como sua música havia tocado gerações inteiras de brasileiros. Desde os tempos de dupla com Leandro até sua carreira solo após a trágica morte do irmão em 1998, Leonardo havia se mantido relevante e querido pelo público. "Leonardo, preparado?", perguntou o diretor do programa, um homem de meia idade com óculos de grau e um jeito paternal. "Patrícia está ansiosa para conversar com você. Vai ser uma entrevista linda." Enquanto aguardava sua entrada, Leonardo ouviu Patrícia anunciar: "E agora vamos receber um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira. Com mais de 3 décadas de carreira e sucessos inesquecíveis, ele está aqui para falar sobre seu novo trabalho. Vamos receber Leonardo."
Os aplausos ecoaram pelo estúdio enquanto Leonardo caminhava em direção ao sofá onde Patrícia o aguardava com um sorriso caloroso. A plateia, composta principalmente por mulheres de meia idade, se levantou para ovacioná-lo. Era sempre assim. Onde quer que fosse, Leonardo ainda despertava paixões e arrancava suspiros. "Leonardo, que alegria tê-lo aqui", disse Patrícia, se levantando para cumprimentá-lo com um beijo no rosto. "Você está lindo como sempre." "O prazer é meu, Patrícia. Obrigado pelo convite", respondeu Leonardo, acomodando-se no sofá com a naturalidade de quem já havia participado de centenas de programas similares. Os primeiros minutos da entrevista transcorreram de forma previsível. Patrícia perguntou sobre o novo álbum, sobre os bastidores das gravações, sobre a escolha das músicas. Leonardo respondeu com a desenvoltura de sempre, intercalando informações técnicas com histórias divertidas que arrancavam risos da plateia. "Você continua compondo, Leonardo?", perguntou Patrícia, cruzando as pernas e se inclinando ligeiramente para a frente, demonstrando interesse genuíno. "Sim, sempre. A música está no meu sangue, Patrícia. Mesmo quando não estou no estúdio, estou sempre observando a vida, as pessoas, as histórias que merecem ser contadas através de uma canção", explicou Leonardo, gesticulando suavemente enquanto falava. Foi então que Patrícia fez a pergunta que mudaria o rumo de toda a conversa. "Leonardo, não podemos deixar de falar sobre a nova geração do sertanejo. Temos acompanhado o sucesso estrondoso de artistas como Ana Castela e Zé Felipe. Como você vê essa renovação do gênero?" Leonardo sentiu algo se contrair em seu peito. Era uma pergunta aparentemente inocente, mas ele sabia que suas próximas palavras seriam analisadas, dissecadas e, provavelmente, mal interpretadas pela mídia especializada e pelas redes sociais. Ele olhou para Patrícia, depois para a plateia, que aguardava sua resposta em silêncio respeitoso. Nos monitores espalhados pelo estúdio, podia ver seu próprio rosto em close e notou as pequenas rugas ao redor dos olhos que denunciavam não apenas a idade, mas também o peso de tantos anos carregando as expectativas e opiniões de milhões de fãs. "Patrícia", Leonardo começou, sua voz saindo mais grave que o habitual. "Essa é uma pergunta que merece uma resposta honesta." Ele fez uma pausa e, nesse momento de silêncio, algo mudou no ar do estúdio. A plateia percebeu que algo importante estava prestes a ser dito. As câmeras se aproximaram, os técnicos ajustaram os microfones e Patrícia manteve seu olhar fixo no convidado, intuindo que estava presenciando um momento televisivo significativo. Leonardo respirou profundamente, ajustou a postura no sofá e decidiu que chegara a hora de falar a verdade que vinha guardando há meses. Uma verdade que envolveria não apenas sua visão sobre Ana Castela e Zé Felipe, mas também revelações sobre bastidores, amizades, decepções e a realidade crua da indústria musical brasileira. "O que vou dizer agora?", Leonardo continuou, sua voz ganhando uma solenidade que fez o estúdio inteiro prender a respiração. "Talvez surpreenda muita gente. Mas chegou a hora de ser transparente sobre o que realmente penso sobre esses dois artistas." O silêncio que se seguiu às palavras de Leonardo foi quase palpável. Patrícia, poeta, acostumada a conduzir entrevistas há mais de 2 décadas, raramente havia sentido uma tensão como aquela no ar. Ela podia perceber que Leonardo não estava apenas prestes a dar uma opinião comum sobre colegas de profissão. Havia algo muito mais profundo e pessoal prestes a vir à tona. "Patrícia, eu conheço Zé Felipe desde que ele era um menino de 5 anos. Leonardo começou, sua voz carregada de uma emotividade que surpreendeu até mesmo ele próprio. "Quando Leandro morreu em 1998, uma parte de mim morreu junto. Zé Felipe era como um filho para mim, para nós dois. Ele cresceu nos bastidores dos nossos shows, dormiu no meu colo durante viagens de ônibus, me chamava de tio Léo com aquela voz fininha de criança.
A câmera capturou o momento exato em que os olhos de Leonardo se umedeceram. Na plateia, algumas mulheres levaram as mãos ao peito, visivelmente emocionadas com a sinceridade crua do relato. Quando Zé começou a mostrar interesse pela música, eu fiquei orgulhoso. Era como ver a continuidade de um legado, sabe? O filho do meu parceiro seguindo nossos passos. Eu o apoiei, dei conselhos, abri portas quando pude, porque para mim ele era família. Leonardo fez uma pausa, passando a mão pelo rosto como se tentasse reorganizar os pensamentos. O estúdio permanecia em silêncio absoluto, apenas o zumbido quase imperceptível dos equipamentos de gravação preenchendo o ar. Mas as pessoas mudam, Patrícia. O sucesso, a fama, o dinheiro, tudo isso pode transformar uma pessoa de maneiras que a gente nem imagina. E foi isso que aconteceu com Zé Felipe. Patrícia se inclinou para a frente, seus instintos jornalísticos aguçados. Ela sabia que estava presenciando algo especial, uma revelação que mudaria a narrativa pública sobre essas relações. O que aconteceu exatamente, Leonardo? Ela perguntou, sua voz suave, mas carregada de curiosidade profissional. Leonardo respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para prosseguir. Há 2 anos, quando Zé Felipe explodiu nas redes sociais, quando o casamento dele com Virgínia virou esse fenômeno midiático, eu tentei me aproximar novamente. Liguei várias vezes, mandei mensagens, queria parabenizá-lo, queria estar presente na vida dele como sempre estive. Mas ele mudou comigo. A voz de Leonardo começou a tremer ligeiramente, e ele teve que fazer outra pausa para se recompor. Sabe o que é mais doloroso, Patrícia? Não é nem a falta de gratidão, embora ela doa. É o fato de ele ter se esquecido de onde veio, de quem ajudou a construir o caminho que ele trilha hoje. Em uma das últimas conversas que tivemos, ele me disse que minha música era coisa do passado, que o sertanejo agora era diferente, que eu precisava me atualizar, se quisesse continuar relevante. Um murmúrio abafado percorreu a plateia. Algumas pessoas balançaram a cabeça em reprovação, claramente chocadas com a revelação. Imagina ouvir isso, Patrícia, de um menino que você viu crescer, que você tratou como filho. Foi como levar um soco no estômago. Não pela crítica à minha música, eu já ouvi de tudo na minha carreira, mas pela frieza, pela falta de respeito com a nossa história. Leonardo pausou novamente, desta vez para tomar um gole de água que havia sido discretamente colocado ao seu lado durante a conversa. E Ana Castela? Perguntou Patrícia, percebendo que Leonardo havia abordado apenas metade da questão original. O semblante de Leonardo mudou imediatamente. Onde antes havia dor e decepção, agora brilhava algo que parecia admiração genuína. Ah, Ana Castela, ele disse, e um sorriso pequeno, mas sincero apareceu em seu rosto. Essa menina é tudo o que Zé Felipe deveria ser, e não é. Sabe por quê? Ele se ajeitou no sofá, claramente mais confortável, ao falar sobre a jovem cantora. Conheci Ana há 1 ano, durante um festival em Barretos. Ela veio até mim, uma menina de 18 anos na época, tímida, mas com os olhos brilhando. Sabe o que ela me disse? Seu Leonardo, o senhor é uma inspiração para mim. Cresci ouvindo suas músicas com meu pai. O senhor me daria uma dica sobre como honrar nossa música sertaneja. A mudança no tom de voz de Leonardo era notável. A amargura havia dado lugar a uma espécie de orgulho paternal. Patrícia, em 35 anos de carreira, poucos jovens artistas me impressionaram tanto quanto Ana Castela. Não apenas pelo talento, que é indiscutível, mas pela humildade, pelo respeito às nossas raízes, pela autenticidade. Ela não está tentando ser outra pessoa. Ela é genuinamente ela mesma. Leonardo gesticulou com mais animação, claramente empolgado ao falar sobre Ana. Sabe o que mais me impressiona nela? É que mesmo com todo o sucesso que conquistou, toda vez que nos encontramos, ela me procura para conversar, pedir conselhos, dividir experiências.
Semana passada mesmo, ela me ligou perguntando sobre a gravação de um dueto que está fazendo. Queria minha opinião sobre o arranjo. Patrícia sorriu, percebendo como a energia de Leonardo havia mudado completamente. E o mais bonito de tudo, ela não esquece de onde veio. Ana fala abertamente sobre sua família humilde, sobre as dificuldades que passou, sobre os sacrifícios que os pais fizeram por ela. Ela carrega nossa bandeira com orgulho, sem tentar reinventar o sertanejo só por reinventar. Leonardo fez uma pausa, e quando voltou a falar, sua voz estava carregada de emoção. Se eu tivesse uma filha, Patrícia, gostaria que ela fosse como Ana Castela. E se Zé Felipe fosse meu filho de verdade, eu estaria com o coração partido pela forma como ele escolheu tratar as pessoas que o ajudaram. A revelação provocou uma reação imediata na plateia. Algumas pessoas aplaudiram espontaneamente, outras suspiraram em aprovação. Patrícia sabia que estava presenciando algo que repercutiria por semanas nas redes sociais e na mídia especializada. Leonardo, você acredita que é possível uma reconciliação com Zé Felipe? Perguntou Patrícia, explorando a questão com a delicadeza de uma jornalista experiente. Leonardo pensou por um momento, olhando para o alto como se buscasse a resposta no teto do estúdio. Sabe, Patrícia, eu sou um homem de 60 anos. Já vivi o suficiente para saber que guardar mágoa só faz mal a gente mesmo. Se Zé Felipe um dia quiser conversar, minha porta estará sempre aberta. Afinal, ele continua sendo filho do meu melhor amigo, do meu irmão. Mas a iniciativa terá que partir dele. Ele pausou, olhando diretamente para a câmera. Porque uma coisa eu aprendi na vida: respeito não se implora, se conquista. E gratidão não deveria precisar ser cobrada, deveria ser natural. O estúdio permaneceu em silêncio por alguns segundos, o peso das palavras de Leonardo ecoando no ar. Patrícia sabia que precisava dar um tempo para que tanto o público presente quanto os telespectadores processassem o que acabara de ouvir. E vamos fazer uma pausa, ela anunciou, e já voltamos com mais dessa conversa exclusiva com Leonardo. Enquanto entravam no intervalo comercial, Leonardo permaneceu no sofá, perdido em pensamentos. Ele havia acabado de expor publicamente uma ferida que carregava há anos, mas ao mesmo tempo sentia um alívio estranho. Talvez fosse a hora de parar de fingir que estava tudo bem, de assumir que nem todas as relações na música eram um mar de rosas. Nos bastidores, a produção do programa fervilhava. Todos sabiam que tinham acabado de capturar algo especial, um momento que seria lembrado na história da televisão brasileira. Mal o intervalo comercial havia terminado e os telefones da produção do Encontro já tocavam incessantemente. Nas redes sociais, Leonardo Fala a Verdade rapidamente se tornou o assunto mais comentado do Brasil. Vídeos da entrevista começaram a circular no Twitter, Instagram e TikTok antes mesmo do programa terminar. Patrícia retomou a conversa com a maestria de quem sabia que estava conduzindo uma das entrevistas mais impactantes de sua carreira. Leonardo, eu imagino que suas palavras vão repercutir muito. Você pensou nas consequências antes de decidir falar tão abertamente? Perguntou ela, demonstrando genuína preocupação. Leonardo ajustou a postura no sofá e, pela primeira vez desde o início da entrevista, seu sorriso pareceu completamente despreocupado. Patrícia, sabe o que descobri com a idade? Que a verdade pode doer no momento, mas a mentira dói para sempre. Cansei de fingir que está tudo bem quando não está. Cansei de sorrir para as câmeras quando perguntam sobre Zé Felipe, fingindo que nossa relação é a mesma de antes. Ele gesticulou suavemente enquanto falava, suas mãos expressando o que as palavras talvez não conseguissem transmitir completamente. Quanto a Ana Castela, eu falei apenas o que sinto verdadeiramente. Essa menina merece todo o reconhecimento que está recebendo e muito mais. Ela representa o que há de melhor na nova geração do nosso sertanejo. Nos estúdios da emissora, técnicos e produtores trocavam olhares significativos. Todos sabiam que estavam presenciando algo que seria dissecado pela mídia especializada por semanas.
E como você imagina que Ana Castela e Zé Felipe vão reagir ao que você disse hoje? Insistiu Patrícia. Leonardo respirou fundo, como se estivesse ponderando cuidadosamente sua resposta. Ana vai reagir como sempre reage, com elegância e maturidade. Talvez ela até fique um pouco constrangida com os elogios, porque ela é modesta assim, mas tenho certeza de que ela entenderá que falei do coração. Ele fez uma pausa e sua expressão se tornou mais séria. Quanto ao Zé Felipe, bem, isso vai depender do homem que ele se tornou. O menino que eu conheci ficaria envergonhado e viria conversar comigo. Mas o homem que ele é hoje, sinceramente, não sei como vai reagir. Naquele exato momento, do outro lado de São Paulo, na mansão de Zé Felipe e Virgínia, em Alphaville, o casal assistia à entrevista de Leonardo com uma mistura de choque e incredulidade. Virgínia, que estava amamentando a filha mais nova, quase derrubou o bebê quando ouviu as declarações do padrinho de seu marido. "Zé, você está vendo isso?" ela perguntou, com a voz alterada pela indignação. Zé Felipe estava em pé diante da televisão de 75 polegadas da sala de estar, o controle remoto tremendo em sua mão. Seu rosto havia empalidecido, e ele parecia estar lutando para processar o que acabara de ouvir. "Não posso acreditar que ele fez isso", murmurou Zé Felipe, passando a mão pelos cabelos em um gesto de desespero. "Em rede nacional, Virgínia. Ele me expôs em rede nacional. Mas é verdade o que ele está dizendo?" Virgínia perguntou, ajeitando a bebê no colo e olhando diretamente para o marido. Zé Felipe se virou para ela com uma expressão defensiva. "Virgínia, você não entende. Eu precisei me afastar dele, do pessoal da velha guarda. Eles não conseguem aceitar que o sertanejo evoluiu, que minha geração faz as coisas de forma diferente. Mas ele te criou como um filho. Você sempre me contou histórias lindas sobre a infância com ele e seu pai. Era diferente naquela época." Zé Felipe explodiu, sua voz ecoando pela mansão. "Agora eu tenho minha carreira, minha família, meu público. Não posso ficar preso ao passado só porque ele quer." Enquanto isso, em Itapetininga, interior de São Paulo, Ana Castela estava no estúdio de sua casa, terminando os ensaios para um show, quando seu empresário irrompeu no ambiente com o celular na mão. "Ana, você precisa ver isso. Leonardo acabou de falar sobre você na televisão", disse ele, ofegante. Ana parou de tocar o violão e pegou o telefone. Conforme assistia aos trechos da entrevista que já circulavam nas redes sociais, seus olhos se encheram de lágrimas. "Meu Deus", ela murmurou, a voz embargada. "Ele realmente disse tudo isso sobre mim?" "Ana, isso é uma bênção para a sua carreira", disse o empresário, claramente animado. "Leonardo é um dos maiores nomes da música brasileira. Um endorsement dele vale mais que qualquer campanha publicitária." Mas Ana não estava pensando em carreira naquele momento. Ela estava pensando no homem de 60 anos que sempre a tratou com carinho paternal, que sempre teve tempo para conversar com ela, que nunca a fez se sentir inferior ou inexperiente. "Preciso ligar para ele", disse ela, já discando o número. De volta ao estúdio da Globo, Leonardo continuava sua conversa com Patrícia, aparentemente alheio ao furacão que suas palavras estavam causando nas redes sociais. "Leonardo, você acha que a música sertaneja está passando por uma crise geracional?" perguntou Patrícia, explorando uma questão mais ampla. "Não diria crise, Patrícia. Diria evolução natural. Todo gênero musical passa por transformações ao longo do tempo. O problema não é a mudança. É quando essa mudança vem acompanhada de desrespeito ao que veio antes." Leonardo gesticulou com paixão enquanto elaborava seu pensamento. "Veja o rock brasileiro. Quando surgiu o Barão Vermelho, o Legião Urbana, eles não desrespeitaram Roberto Carlos ou Erasmo. Eles inovaram, mas reconheceram a importância dos pioneiros. É isso que falta em alguns artistas da nova geração do sertanejo. E Ana Castela representa essa evolução respeitosa?" perguntou Patrícia. "Exatamente", Leonardo exclamou, seus olhos brilhando com entusiasmo.
Ana conseguiu trazer elementos novos para o sertanejo: o visual, a atitude, a conexão com as redes sociais, mas sem perder a essência do que somos. Ela continua cantando sobre amor, sobre vida no campo, sobre valores familiares. Só faz isso de uma forma que conecta com sua geração. Naquele momento, o celular de Leonardo vibrou em seu bolso. Ele pediu licença e olhou discretamente a tela. Era uma mensagem de Ana Castela. Tio Léo, muito obrigada por tudo que disse. O senhor é um exemplo para mim. Te amo. Leonardo não conseguiu disfarçar o sorriso que se espalhou por seu rosto. Patrícia, acabei de receber uma mensagem que prova exatamente o que estou falando, disse ele, mostrando o celular para a apresentadora. Ana me mandou uma mensagem agradecendo. Isso é gratidão, isso é carinho, isso é reconhecimento. Patrícia leu a mensagem e sorriu também. Que lindo, Leonardo. E isso mostra o tipo de relação que vocês têm. Exato. E sabe o que isso me deixa mais feliz ainda? É saber que existem jovens artistas que ainda valorizam a sabedoria da experiência, que entendem que não precisam destruir o passado para construir o futuro. Enquanto Leonardo falava, sua voz carregada de emoção e orgulho, milhares de brasileiros assistiam hipnotizados àquela conversa. Nos comentários das redes sociais, a opinião pública se dividia entre apoio total a Leonardo e defesa de Zé Felipe. Leonardo tem razão. Disputava com justiça pelo Zé Felipe os trending topics do Twitter. Influenciadores digitais, outros artistas sertanejos e jornalistas especializados começavam a se posicionar publicamente sobre a controvérsia. O programa estava chegando ao fim, mas Patrícia sabia que não podia encerrar sem dar a Leonardo a oportunidade de uma mensagem final. Leonardo, para finalizar, você gostaria de deixar algum recado? Leonardo olhou diretamente para a câmera, como se estivesse falando pessoalmente com cada telespectador. Eu gostaria de dizer para os jovens artistas que estão começando agora: inovem, criem, sejam autênticos, mas nunca esqueçam que vocês estão construindo sobre uma base que outras pessoas ajudaram a criar. Honrem essa história. Ele fez uma pausa e sua voz se tornou mais suave. E para Ana Castela, que sei que está me assistindo, continue sendo essa menina incrível que você é. O futuro do sertanejo está em boas mãos com você. E para Zé Felipe? Perguntou Patrícia, não resistindo a fazer a pergunta final. Leonardo suspirou profundamente. Para Zé Felipe, eu digo o que sempre disse para ele quando era criança. Papai Leonardo te ama. As portas da minha casa e do meu coração estão sempre abertas. Mas o orgulho não pode ser maior que o amor. O programa terminou com aplausos calorosos da plateia, mas Leonardo sabia que, na verdade, tudo estava apenas começando. Suas palavras ecoariam por dias, semanas talvez, provocando debates, reflexões e, inevitavelmente, reações dos dois jovens artistas sobre os quais havia falado tão abertamente. Ao sair do estúdio, Leonardo sentiu uma mistura estranha de alívio e apreensão. Havia dito sua verdade, mas agora teria que lidar com as consequências dessa honestidade brutal. 3 dias após a entrevista de Leonardo no encontro, o Brasil sertanejo estava dividido. As redes sociais fervilhavam com opiniões contraditórias, memes, vídeos de reação e análises intermináveis sobre cada palavra dita pelo veterano cantor. O que havia começado como uma entrevista promocional de rotina havia se transformado no maior escândalo do sertanejo em anos. Na sede da Sony Music, em São Paulo, uma reunião de emergência estava acontecendo. Executivos da gravadora, assessores de imprensa e empresários se reuniram para discutir os desdobramentos da situação. Zé Felipe, tenso e visivelmente abatido, estava sentado na cabeceira da mesa de reuniões, ao lado de Virgínia, que havia insistido em acompanhá-lo. Zé, a situação está fugindo do controle, disse Marcos Vinícius, seu empresário há 5 anos.
E temos 3 shows cancelados desde ontem. Os patrocinadores estão nervosos. Precisamos de uma resposta oficial. Virgínia segurava firmemente a mão do marido, percebendo como ele tremia involuntariamente. Em 48 horas, Zé Felipe havia perdido mais de 200 mil seguidores no Instagram, e os comentários em suas redes sociais eram predominantemente negativos. Ele mentiu. Marcos, Zé Felipe disse pela 10ª vez desde que chegaram ao escritório. Leonardo distorceu tudo. Fez parecer que eu sou um ingrato, que abandonei ele. Mas você realmente disse que a música dele era coisa do passado? Perguntou Cláudia, a assessora de imprensa, consultando suas anotações. Zé Felipe hesitou, o silêncio se estendendo por segundos longos demais. Foi uma conversa particular. Eu estava frustrado, porque ele sempre me dava conselhos que eu não pedia, como se eu fosse ainda uma criança. Zé, Virgínia interveio suavemente. Talvez seja a hora de você ligar para ele, conversar pessoalmente. Jamais! Zé Felipe explodiu, batendo a mão na mesa. Depois do que ele fez comigo na televisão, me expôs, me humilhou na frente do Brasil inteiro. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ana Castela estava vivendo um momento completamente diferente. Seu escritório estava em festa. As streams de suas músicas haviam aumentado 300% desde a entrevista de Leonardo, e ela havia ganhado mais de 2 milhões de seguidores novos em todas as plataformas digitais. Ana, a Globo quer você no Fantástico Domingo, disse seu empresário, Rodrigo, entrando no escritório com um sorriso que ia de orelha a orelha. E olha só, a Universal quer remarcar a reunião sobre o álbum internacional. Depois das declarações do Leonardo, eles acham que você tem potencial para conquistar o mercado latino. Ana estava sentada no sofá de sua sala, ainda processando tudo o que havia acontecido nos últimos dias. Apesar da explosão de popularidade, ela se sentia estranhamente melancólica. Rodrigo, eu não quero que meu sucesso venha da desgraça de outra pessoa, disse ela, olhando pela janela que dava para o jardim de sua casa em Itapetininga. Zé Felipe está sendo massacrado nas redes sociais. Isso não está certo. Ana, você não fez nada de errado. Leonardo apenas reconheceu seu talento e sua humildade. Se Zé Felipe está passando por dificuldades, é consequência das próprias atitudes dele. Ana balançou a cabeça, inquieta. Mesmo assim, não me sinto bem com essa situação. Leonardo é como um pai para mim, mas eu também cresci ouvindo as músicas do Zé Felipe. Ele é talentoso, só talvez tenha se perdido um pouco no caminho. Naquele momento, seu celular tocou. Era Leonardo. Oi, tio Léo! Ela atendeu, usando o carinhoso apelido que havia adotado para ele. Ana, minha filha, como você está? Vi que sua carreira decolou ainda mais depois da entrevista. Fico feliz por você. Obrigada, tio Léo, mas estou preocupada. E se eu falasse com Zé Felipe? Tentasse mediar uma conversa entre vocês dois? Do outro lado da linha, Leonardo suspirou profundamente. Ana, você é um anjo por pensar nisso, mas certas feridas só podem ser curadas quando a pessoa reconhece que machucou alguém. Zé Felipe precisa tomar essa iniciativa sozinho. Mas e se ele nunca tomar? Vocês vão ficar brigados para sempre? Minha querida, eu já disse minha verdade, agora é com ele. Se ele quiser conversar, sabe onde me encontrar. Após desligar o telefone, Ana tomou uma decisão que mudaria completamente os rumos daquela história. Enquanto isso, em Goiânia, Leonardo estava em seu estúdio particular, trabalhando em novas composições. A música sempre havia sido seu refúgio nos momentos difíceis, e os últimos dias não foram exceção. Ele estava tocando violão quando seu celular vibrou com uma notificação do Instagram. Era uma postagem de Ana Castela. No vídeo, ela estava em seu quarto, sem maquiagem, com uma expressão séria e determinada. Oi, pessoal, eu preciso falar uma coisa que está aqui no meu coração há alguns dias. Vocês sabem o quanto eu admiro e respeito Leonardo. Ele é realmente um pai para mim na música,
Mas eu também quero dizer que sempre respeitei muito o trabalho do Zé Felipe. Leonardo parou de tocar e se concentrou totalmente no vídeo. Eu acho que chegou a hora de pararmos com essa guerra nos comentários, com esse ódio todo. A música sertaneja é grande o suficiente para todos nós. Leonardo e Zé Felipe são dois grandes artistas, cada um com sua história, suas qualidades. Ana fez uma pausa, respirou fundo e olhou diretamente para a câmera. Por isso, eu quero fazer um convite público aqui. Leonardo, Zé Felipe, que tal fazermos uma live juntos? Os três, vamos conversar, esclarecer as coisas, mostrar para o Brasil que a música é maior que qualquer desentendimento pessoal. O vídeo terminou e em poucos minutos já tinha milhares de visualizações e comentários. Leonardo ficou impressionado com a maturidade e a coragem da jovem cantora. Em Alphaville, Zé Felipe assistiu ao vídeo junto com Virgínia. Pela primeira vez em dias, ele não pareceu irritado ou defensivo. Havia algo na sinceridade de Ana Castela que o tocou profundamente. Virgínia, ela tem razão, disse ele, passando a mão pelo rosto. Essa situação toda está fugindo do controle. Talvez seja a hora de eu engolir o orgulho. Você vai aceitar o convite dela? Zé Felipe ficou em silêncio por alguns minutos, claramente lutando uma batalha interna. Sabe o que mais me dói, Virgínia? É que, no fundo, eu sei que Leonardo tem razão. Eu realmente mudei com ele. Eu realmente o tratei mal. Virgínia se aproximou do marido e segurou seu rosto entre as mãos. Então é hora de consertar isso, amor. Por você, por ele, pela sua família. 2 horas após a postagem de Ana Castela, Zé Felipe postou uma resposta no Instagram. Era um vídeo simples, gravado na sala de sua casa, com ele vestindo uma camiseta básica e sem a produção usual de suas redes sociais. Ana Castela, obrigado pela iniciativa. Você mostrou mais maturidade que eu nesses últimos dias. Leonardo, tio Léo, sua voz falhou um pouco ao usar o antigo apelido carinhoso. Eu aceito a conversa. Acho que está na hora de conversarmos como homens, como família. O Brasil sertanejo parou. Em questão de minutos, a live da Reconcilia Cal se tornou o assunto mais comentado do país. Artistas, influenciadores e fãs comemoravam a possibilidade de ver o fim daquele conflito público. Leonardo, emocionado com o vídeo de Zé Felipe, não demorou para responder. Gravou um áudio no WhatsApp e pediu para Ana Castela postar em suas redes. Zé Felipe, meu filho do coração, eu nunca deixei de te amar. Ana, minha querida, obrigado por ser a ponte entre duas pessoas teimosas. Vamos conversar. Sim, é hora de curar essa ferida. A live foi marcada para a sexta-feira seguinte, às 20 horas. O que nenhum dos três esperava era que essa conversa revelaria verdades ainda mais profundas sobre amizade, família, perdão e o verdadeiro significado do sucesso. A sexta-feira chegou com uma expectativa que tomou conta de todo o Brasil. A live da Reconcilia Cal estava em primeiro lugar nos Trending Topics desde as primeiras horas da manhã. Mais de 500 mil pessoas já aguardavam na live do Instagram de Ana Castela, antes mesmo dela começar. Em Goiânia, Leonardo se preparava em seu escritório. Vestiu uma camisa social branca simples e ajeitou o cabelo diante do espelho. Aos 60 anos, ele havia passado por muitas experiências, mas poucas o deixaram tão nervoso quanto aquela conversa que estava prestes a acontecer. Sua esposa, Liz, entrou no escritório carregando uma xícara de café. "Amor, você está bem?" perguntou ela, percebendo a tensão no semblante do marido. "Estou, sim. É só que... Sabe como é difícil expor sentimentos tão íntimos para o Brasil inteiro, né? Mas é necessário. Vocês precisam resolver isso." Leonardo assentiu, tomou um gole do café e verificou se a conexão de internet estava estável. Em São Paulo, Zé Felipe estava ainda mais nervoso. Ele havia passado a semana inteira pensando no que diria, como se desculparia,
Como explicaria suas atitudes sem parecer que estava apenas tentando salvar sua imagem pública? Zé, seja você mesmo, aconselhou Virgínia, arrumando a camisa do marido. Fale do coração. As pessoas vão perceber se você for sincero. E se ele não me perdoar, Virgínia? E se for tarde demais? Não vai ser. Leonardo te ama de verdade. Eu vi isso nos olhos dele naquela entrevista, mesmo com toda a mágoa. Em Itapetininga, Ana Castela estava surpreendentemente calma. Ela havia se tornado, sem querer, a mediadora de uma das reconciliações mais aguardadas da música brasileira. Vestiu uma blusa rosa simples e prendeu o cabelo em um rabo de cavalo baixo. Senhor, me dê sabedoria para conduzir essa conversa. Ela murmurou uma oração silenciosa antes de conectar a live. Às 20h em ponto, Ana iniciou a transmissão. Em segundos, mais de 800 mil pessoas estavam assistindo. Oi, pessoal! Boa noite a todos! Ana começou, com seu sorriso natural e acolhedor. Hoje é um dia muito especial. Estou aqui para mediar uma conversa entre duas pessoas que eu amo muito, Leonardo e Zé Felipe. Ela adicionou Leonardo à live primeiro. O rosto experiente do cantor apareceu na tela e os comentários explodiram com declarações de carinho e apoio. Oi, Ana! Oi, pessoal! Leonardo acenou para a câmera. Obrigado por essa oportunidade, minha querida. Agora vou chamar o Zé Felipe, Ana anunciou. Quando Zé Felipe apareceu na tela, houve uma explosão ainda maior de comentários. Muitos de apoio, outros ainda críticos, mas todos ansiosos para ver o que aconteceria. Oi, Ana. Oi, tio Léo. Zé Felipe disse, sua voz visivelmente embargada. Oi, meu filho, Leonardo respondeu. E nessas duas palavras simples havia décadas de história, carinho e saudade. Ana percebeu que precisava quebrar o gelo inicial. Bem, pessoal, nós estamos aqui hoje porque a música sertaneja é uma família. E em todas as famílias existem desentendimentos, mas o amor sempre vence no final, não é mesmo? Ela olhou para os dois homens na tela. Tio Léo, o senhor quer começar? Leonardo respirou fundo, olhando diretamente para a câmera que mostrava Zé Felipe. Zé Felipe, antes de qualquer coisa, eu quero que você saiba que tudo o que eu disse naquela entrevista veio da dor. A dor de um homem que te viu crescer, que te amou como filho e que se sentiu abandonado. A voz de Leonardo começou a tremer ligeiramente. Mas eu também quero pedir desculpas por ter exposto nossa questão pessoal publicamente. Eu deveria ter procurado você antes, deveria ter insistido mais para conversarmos pessoalmente. Zé Felipe estava visivelmente emocionado. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Tio Léo, o senhor não precisa pedir desculpas. Quem precisa sou eu. Eu que fui um ingrato, um insensível. Eu que esqueci de onde vim, de quem me ajudou. Sua voz falhou, e ele precisou fazer uma pausa para se recompor. Eu sei que não tenho desculpa para a forma como tratei o senhor, mas eu quero explicar o que aconteceu comigo. Ana interveio suavemente. Zé, fala do seu coração. Estamos aqui para te ouvir. Zé Felipe enxugou os olhos e olhou diretamente para Leonardo. Tio Léo, quando minha carreira começou a decolar, quando eu casei com a Virgínia, quando virei pai, eu me senti pressionado a provar que era independente, que não precisava mais de ninguém. Foi um orgulho idiota, uma estupidez minha. Ele pausou, claramente lutando com suas emoções. Eu comecei a ver os conselhos do Senhor como interferência, como se o Senhor duvidasse da minha capacidade. Mas a verdade é que eu estava com medo. Medo de quê, meu filho? Leonardo perguntou, sua voz carregada de carinho paternal. Medo de nunca conseguir sair da sua sombra. Medo de sempre ser visto como o filho do Leonardo, o afilhado do Leonardo. Eu queria construir minha própria identidade, mas fiz isso da pior forma possível, magoando quem mais me amava. O Brasil inteiro estava hipnotizado assistindo àquela conversa. Nos comentários, pessoas compartilhavam suas próprias experiências familiares, se identificando com aquela situação.
Leonardo estava visivelmente emocionado. Zé Felipe, você nunca precisou sair da minha sombra porque você sempre foi luz própria. Desde pequeno, você tinha algo especial, um talento único. Eu nunca quis te diminuir, sempre quis te apoiar. Eu sei disso agora, tio Léo. Eu sempre soube, no fundo, mas o orgulho me cegou. E quando o senhor falou aquilo na televisão, no primeiro momento eu fiquei com raiva. Mas depois, quando a poeira baixou, eu percebi que o senhor só estava falando a verdade. Uma verdade que doeu porque era real. Ana, que havia permanecido em silêncio respeitoso durante a troca entre os dois, decidiu intervir novamente. Vocês sabem que o Brasil inteiro está assistindo isso aqui, né? Mais de 1 milhão de pessoas. E sabe por quê? Porque todo mundo se identifica com essa história. Todo mundo já teve um desentendimento familiar. Todo mundo já machucou alguém que amava por orgulho. Ela sorriu através das próprias lágrimas. Mas o que mais me emociona é ver que o amor sempre vence. Tio Léo, o senhor perdoa o Zé Felipe? Leonardo não hesitou nem por um segundo. Zé Felipe, você é meu filho do coração. Eu posso ter ficado magoado, mas nunca deixei de te amar. Claro que eu te perdoo. E espero que você também me perdoe por ter exposto nossa questão publicamente. Eu te perdoo, tio Léo. E mais que isso, eu te peço desculpas. Desculpas por ter sido ingrato, por ter magoado o Senhor, por ter esquecido de toda a história que construímos juntos. Naquele momento, algo mágico aconteceu. Zé Felipe começou a cantar, a capela, uma música que Leonardo havia composto quando ele era criança. Era uma canção sobre família, sobre raízes, sobre nunca esquecer de onde se vem. Leonardo se juntou a ele, e suas vozes se harmonizaram perfeitamente, como se o tempo não tivesse passado. Ana, emocionada, também começou a cantar junto, criando uma harmonia de 3 vozes que arrepiou todo o Brasil. Quando a música terminou, não havia um olho seco entre os 3. Nos comentários, milhares de pessoas relatavam que estavam chorando junto com eles. Pessoal, Ana disse, enxugando as lágrimas, acho que acabamos de presenciar algo muito especial aqui. A prova de que o amor sempre vence, de que nunca é tarde para pedir desculpas, para perdoar, para recomeçar. Leonardo sorriu, seu coração mais leve do que havia estado em meses. Ana, minha querida, obrigado por isso. Você foi um anjo em nossas vidas. E Zé Felipe? Sim, tio Léo. Que tal almoçarmos juntos domingo? Você, Virgínia, as crianças, como nos velhos tempos? Zé Felipe sorriu através das lágrimas. Eu adoraria, tio Léo. Adoraria muito. A live terminou com mais de 1,5 milhão de pessoas assistindo, batendo todos os recordes de audiência do Instagram no Brasil. Mas mais importante que os números foram as vidas tocadas, os corações curados, as famílias inspiradas a se reconciliarem. Naquela noite, o Brasil sertanejo dormiu em paz, sabendo que 2 de suas maiores estrelas haviam provado que, no final das contas, o amor sempre vence o orgulho, e a família sempre encontra um jeito de se reconciliar. Ana Castela, aos 19 anos, havia se tornado não apenas uma grande cantora, mas também uma ponte de união e amor. Leonardo e Zé Felipe haviam redescoberto o significado da família, e o sertanejo brasileiro havia ganhado uma lição inesquecível sobre perdão, humildade e a força transformadora do amor verdadeiro. A história, que começou com uma pergunta polêmica em um programa de televisão, terminou com uma das mais belas demonstrações de reconciliação já vistas na música brasileira, provando que mesmo nas feridas mais profundas, sempre há esperança de cura quando existe amor verdadeiro. O sol de setembro dourava os campos de Goiânia quando Leonardo estacionou sua picape em frente ao novo estúdio que havia construído em sua fazenda. Era um domingo tranquilo, e o churrasco de família estava marcado para as 14 horas. Mas antes dos convidados chegarem, ele queria verificar os últimos detalhes da surpresa que havia preparado. O estúdio, batizado de
Estúdio Raízes. Era um sonho antigo que ele havia finalmente concretizado. Com equipamentos de última geração e uma acústica perfeita, o espaço foi pensado não apenas para suas próprias gravações, mas para ser um local onde veteranos e novatos da música sertaneja pudessem se encontrar, colaborar e aprender uns com os outros. Tio Léo, a voz animada de Ana Castela ecoou pelo estúdio. Ela havia chegado cedo, como sempre fazia, para ajudar nos preparativos. Ana, minha querida! Leonardo a abraçou carinhosamente. Como está nossa estrela internacional? Nos últimos 6 meses, a carreira de Ana Castela havia alcançado patamares inimagináveis. Após a live da reconciliação, ela havia assinado contratos para shows em vários países da América Latina, gravado duetos com artistas internacionais e se tornado embaixadora de uma grande marca de instrumentos musicais. Mas, apesar de todo o sucesso, ela continuava a mesma menina simples e carinhosa de sempre. Estou bem, tio Léo. Ansiosa para ver a surpresa que o senhor preparou, ela disse, olhando ao redor do estúdio com admiração. Logo você vai saber. Cadê o Zé Felipe? Ele está chegando. Disse que parou para comprar Guaraná Antártica, daqueles de vidro que o senhor gosta. Leonardo sorriu. Nos últimos meses, sua relação com Zé Felipe havia sido completamente reconstruída. Eles haviam gravado 3 duetos juntos, incluindo uma versão emocionante de Pense em Mim, um dos maiores sucessos da dupla Leonardo e Leandro. O público havia recebido essas colaborações com enorme carinho, vendo nelas a prova de que a reconciliação era genuína. 15 minutos depois, Zé Felipe chegou com Virgínia e as 3 filhas. As crianças correram imediatamente para Leonardo, que as recebeu com o carinho de um avô verdadeiro. Vovô Léo! Gritou Maria Alice, a mais velha, se jogando nos braços dele. Minhas princesas! Leonardo as ergueu no ar, arrancando gargalhadas das meninas. Virgínia abraçou Ana Castela como se fossem irmãs. Nos últimos meses, as duas haviam desenvolvido uma amizade sincera, apoiando-se mutuamente nos desafios de ser mulher no meio artístico. Ana, você está radiante, disse Virgínia. Como foi a turnê no México? Incrível, Virgi. Mas confesso que estava com saudades de casa, de vocês, desta família. Zé Felipe se aproximou de Leonardo com um sorriso genuíno. Tio Léo, trouxe aqueles guaranás que o senhor adora. E olha só, ele tirou um papel do bolso. Terminei aquela música que estávamos compondo juntos. Sério? Deixa eu ver. Leonardo pegou a letra e começou a ler em voz alta. Família é raiz que não se quebra. É amor que sempre volta ao coração. Mesmo quando o orgulho nos separa, o sangue escolhido nos dá a mão. Zé Felipe, isso está lindo. Ana exclamou, lendo por cima do ombro de Leonardo. É nossa história, não é? Zé Felipe disse, emocionado. Pensei que poderíamos gravar os 3 juntos. Perfeito. Leonardo bateu palma. Aliás, vocês querem ver a surpresa? Ele os conduziu até uma sala anexa ao estúdio que havia permanecido fechada. Quando abriu a porta, Ana e Zé Felipe ficaram boquiabertos. Era uma sala de troféus e memórias, mas não apenas de Leonardo. Havia espaços dedicados a Ana Castela, com suas conquistas recentes, fotos de shows e até mesmo o primeiro violão que ela havia ganhado do pai. Também havia uma seção para Zé Felipe, com discos de ouro, platinum, fotos da família e uma guitarra autografada que Leonardo havia dado a ele quando completou 18 anos. Tio Léo. Ana começou a chorar. Essa é a nossa família artística, Leonardo explicou, a voz embargada. Quero que vocês saibam que vocês têm um lugar especial, não só no meu coração, mas na história da nossa música. Zé Felipe abraçou Leonardo com força. Tio Léo, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente por ter me perdoado, por ter me dado uma segunda chance. Filho, família não é sobre dar chances. É sobre amor incondicional. Naquele momento, chegaram outros convidados, colegas músicos, familiares, amigos próximos. A fazenda se encheu de vida,
risadas e música. Durante o almoço, histórias foram contadas, memórias foram compartilhadas e planos futuros foram discutidos. Pessoal, Leonardo se levantou, batendo a faca no copo para chamar atenção. Eu quero fazer um brinde. Todos se voltaram para ele, copos erguidos. Quero brindar à família que escolhemos, aos erros que nos ensinam, aos perdões que nos curam e às segundas chances que a vida nos dá. Quero brindar especialmente a Ana Castela, que nos ensinou que a humildade é a maior virtude de um artista, e a Zé Felipe, que nos mostrou que nunca é tarde para reconhecer nossos erros e recomeçar. Saúde! Todos gritaram em uníssono. Após o almoço, algo mágico aconteceu. Sem combinação prévia, Leonardo pegou seu violão, Ana trouxe sua sanfona e Zé Felipe sua guitarra. Sentados no alpendre da casa, com o sol da tarde pintando tudo de dourado, eles começaram a tocar e cantar. Primeiro foram os clássicos: Pense em Mim, Temporal de Amor, Entre Tapas e Beijos. A plateia improvisada cantava junto, criando um coral que ecoava pelos campos. Depois vieram as músicas de Ana Castela, Boiadeira, Pipoco, Nosso Quadro. E, por fim, os sucessos de Zé Felipe, Senta Danada, Malvada, Virgínia. Quando o sol começou a se pôr, eles estrearam a música que haviam composto juntos. Família Escolhida falava sobre laços que transcendem sangue, sobre amor que supera desentendimentos, sobre a música como força unificadora. Virgínia filmou tudo com o celular, postando pequenos trechos nas redes sociais. Em poucos minutos, De Família Escolhida estava entre os assuntos mais comentados do Brasil. Fãs do mundo inteiro comentavam sobre como aquelas imagens os tocavam, como aquela história de reconciliação havia inspirado muitas famílias a se reunirem novamente. Quando a noite caiu e os convidados foram embora, Leonardo, Ana e Zé Felipe ficaram sozinhos no alpendre, apenas apreciando o silêncio e a companhia um do outro. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Ana disse, quebrando o silêncio. O que, minha querida? Leonardo perguntou. Que o sucesso só faz sentido quando a gente tem pessoas que amamos para compartilhar. Todas as conquistas que tive nesses meses só foram especiais porque eu tinha vocês para dividir a alegria. E eu aprendi, Zé Felipe acrescentou, que o orgulho é o pior inimigo do amor. Quase perdi a pessoa mais importante da minha vida artística por causa do orgulho tolo. Leonardo olhou para os dois jovens ao seu lado e sentiu o coração transbordando de gratitude. E eu aprendi que nunca é tarde para ser pai. Biológico ou não, vocês dois são meus filhos. E ver vocês crescendo, conquistando seus sonhos, sendo pessoas íntegras, isso vale mais que qualquer troféu que eu já ganhei. Eles ficaram ali até tarde da noite, planejando projetos futuros, contando histórias, simplesmente desfrutando da companhia um do outro. Ana havia sugerido criar uma fundação para ajudar jovens talentos do interior a desenvolverem suas carreiras musicais. Zé Felipe queria organizar um festival anual, reunindo diferentes gerações do sertanejo. Leonardo sonhava em escrever um livro contando as histórias por trás das maiores músicas da dupla com Leandro. Quando Ana e Zé Felipe foram embora, já passava das 2 da madrugada. Leonardo ficou sozinho no alpendre, olhando as estrelas e refletindo sobre como a vida pode ser surpreendente. 6 meses atrás, ele havia se sentido traído, abandonado, incompreendido. Hoje, sua família artística estava mais unida do que nunca. Havia redescoberto a alegria de fazer música não apenas para o público, mas por amor, por prazer, por conexão humana. Seu celular vibrou com uma mensagem de Ana Castela. Tio Léo, obrigada por mais um dia perfeito. O Senhor é a pessoa mais especial da minha vida. Te amo. Logo em seguida, chegou uma mensagem de Zé Felipe. Tio Léo, durmo todo dia agradecendo por ter o Senhor na minha vida. Obrigado por nunca ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia.
Leonardo sorriu, guardou o celular e entrou em casa. Liz já estava dormindo, mas ele a beijou suavemente na testa antes de se deitar. Naquela noite, ele sonhou com Leandro. No sonho, seu irmão e parceiro musical sorria e dizia: Léo, você fez a coisa certa. A família que a gente escolhe é tão importante quanto a que nascemos. Zé Felipe e Ana são nossos filhos na música. Cuida bem deles. Quando acordou na manhã seguinte, Leonardo soube que havia encontrado sua nova missão na vida. Não apenas continuar fazendo música, mas ser mentor, pai e amigo para as novas gerações do sertanejo. Havia aprendido que o verdadeiro legado de um artista não está apenas nas músicas que deixa, mas nas vidas que toca e nas pessoas que ajuda a crescer. A história que havia começado com dor, mágoa e ressentimento havia se transformado em uma das mais belas lições sobre amor, perdão e a importância de manter vivos os laços que realmente importam. Leonardo, Ana Castela e Zé Felipe provaram ao Brasil inteiro que, no final das contas, a música sertaneja é, acima de tudo, sobre família, raízes e amor incondicional. E essa família escolhida continuaria crescendo, fazendo música e espalhando amor pelos palcos do Brasil e do mundo, carregando para sempre em seus corações a lição de que nunca é tarde demais para pedir desculpas, perdoar e recomeçar.